A geração de 89, com os chamados cara pintadas, foi para a rua e teve que aprender o processo constitucional recém-instalado de 1988 sobre as questões do impeachment, em razão de Fernando Collor de Mello. Mas todos os ritos processuais acabaram não mostrando para a pátria no dia a dia, na questão da aplicação do direito, todo o processo, porque o Collor, naquela ocasião, renunciou na boca, vamos dizer assim, da questão da sessão que ia fazer o seu julgamento. Novamente, do ponto de vista histórico, em matéria jurídica, nós temos o impedimento da presidente eleita Dilma Rousseff sendo colocado diante do Congresso Nacional. E para entender o rito dessas questões e a interpretação sobre crime de responsabilidade e do que exatamente no mundo jurídico eles estão falando em Brasília, separadas as questões de interpretação política e de lado e de cores, nós convidamos aqui no estúdio da TV Câmara o procurador jurídico da Prefeitura, o advogado José Roberto Anselmo, que é professor na instituição Toledo de Ensino há algum tempo e, lógico, na formação dos alunos, certamente na sala de aula. Essa é uma questão efervescente para as pessoas aprenderem através da matéria do direito. Zé, muito obrigado por você ter vindo aqui. A gente convida você, citei que você é procurador, mas muito mais como professor do que qualquer outra coisa. A figura do impeachment, do impedimento na história jurídica nossa, vem de onde? De onde nós emprestamos isso? Na verdade, o impedimento ele nasce na Inglaterra, né? Era um instituto utilizado para retirar do cargo oficiais e membros da corte, e posteriormente ele acaba vindo parar na Constituição de 1787 dos Estados Unidos, como uma forma de afastamento do presidente mesmo da República Americana. Né? Na Constituição nossa, nós emprestamos alguns desses institutos, fórmulas, modos, de ferramentas de direito de outras constituições? Sem dúvida, né? A nossa Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, ela importou, né, boa parte do seu texto da Constituição de 1787 dos Estados Unidos. Você vê, a gente tem como forma de Estado o federalismo, né? O Estado Federal Brasileiro é um modelo adotado pela Federação Americana de 1787. A estrutura, então, toda ela, a estrutura de Estado, foi importada da Constituição de 1787 americana. E esses institutos, né, tais como aí o Instituto do Impedimento, né, a questão que envolve os poderes do Presidente da República, do Poder Legislativo, a divisão em duas casas legislativas, o Senado e a Câmara, são situações que nós importamos principalmente do direito americano, da Constituição de 1787. No nosso ordenamento jurídico, é apenas em 88 a primeira vez que surge a questão da figura do impeachment como ferramenta jurídica? Não, o impeachment já tinha sido utilizado com relação a Jânio Quadros, né? Mas no fim a Getúlio Vargas acabou não resultando em nada, porque ele acabou sendo absolvido. Nós já tivemos outras situações. No direito americano, foram 3 situações, né? No final do século XIX, 1869 a mais ou menos 1865 a 1869, né, quase no final do século XIX, nós tivemos o julgamento do Andrew Johnson, né, que foi presidente americano, que havia sido governador do Tennessee e acabou sendo alçado a vice-presidente da República nos Estados Unidos e sucedeu o Abraham Lincoln, né? E ele acabou também sendo salvo por um voto, né, naquela ocasião, porque havia uma revolta com relação aos democratas, mas ele acabou contornando a situação. Né? Depois tivemos ainda nos Estados Unidos o Watergate, né, que acabou culminando com a renúncia do Nixon. Né? Hoje a gente poderia imaginar assim, nossa, que coisa absurda, né? No caso do Watergate era uma denúncia de escutas, né, de invasão no comitê eleitoral da oposição. Sim. Né? E o presidente acabou sofrendo um processo de impeachment que culminou com a sua cassação. Hoje parece que isso é uma coisa rotineira aqui, né, na nossa república. E mais recentemente nos Estados Unidos, em 1998, o caso do Bill Clinton, né, quando teria praticado o crime de perjúrio porque havia dito que não havia mantido qualquer relacionamento com a Mônica Lewinsky, que depois acabou sendo
desmentido, né? Aliás, há uma citação para quem não assistiu o filme relacionado à questão do Watergate, que assista, porque é muito interessante conhecer essa questão dos bastidores. Sim. Só um parêntese aqui, não é o objeto do nosso bate-papo, a questão de escuta envolvendo poder público, agentes públicos e dentro dos escritórios, escuta sem autorização da outra parte, que não tenha a questão de se proteger porque esteja sendo chantageada, é crime. Sim, é crime. Né? Quem pode sair gravando por aí as pessoas? Não pode, né? Isso é completamente ilegal. Desde que você faça essa escuta de forma clandestina, é considerado crime, né? E evidentemente, isso tem que ser rechaçado pela justiça, isso não é possível. Bom, vamos voltar aqui à questão do impedimento. Como toda a fórmula que trata da questão do afastamento de um presidente da República, o impedimento dele para continuar exercendo o cargo, essa matéria tem que ser regulamentada por uma lei específica. A nossa Constituição de 1891, ela trouxe uma fórmula de responsabilidade do presidente da República que não é especificada como a forma como foi utilizada na Constituição de 1787 lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela menciona assim, crimes de traição e crimes, e aqui no Brasil nós resolvemos especificar esses crimes, né? E já na Constituição de 1891 havia a previsão de que haveria uma lei que seria realizada para especificar qual seria o rito e como seria caracterizado esses crimes. A Constituição de 1891 passou, a de 1934 passou, a de 37 passou, a de 46 passou, e nós só tivemos a edição dessa lei, que é a 1079, 1950. Por isso é que você que está em casa, não se assuste quando você acompanhou o noticiário sobre a leitura do processo que foi apresentado à Câmara dos Deputados em relação ao possível impedimento da presidenta Dilma Rousseff, você viu a citação da lei 1079 de 1950. Havia um questionamento que era bem interessante. No julgamento do Collor, que acabou até acontecendo de formas avessas, né, porque ele acaba renunciando durante o julgamento, né, no Senado, havia uma discussão sobre se a lei 1079 havia sido ou não recepcionada pela Constituição de 88. Né? Porque, evidentemente, a defesa do Collor entendia que, como a lei não tinha sido recepcionada, eu não teria a forma como se processaria o impeachment. E, portanto, aquilo acabaria fazendo água, vamos imaginar assim. No fim, acabou se decidindo, né, que a lei 1079 havia sido recepcionada assim, e ela acabou sendo utilizada no julgamento lá do presidente Collor, né, que, como eu disse, acabou renunciando, né, momentos antes do julgamento, porque percebeu que não tinha como escapar do processo de cassação, de perda de mandato. Aqui um outro parêntese, apesar da nossa Constituição ser revigorada, atualizada em 1988, com aquele colégio constituinte, uma série de matérias nunca foram regulamentadas e outras não está realmente decidido ainda, porque está em andamento, se pertencem ou não, se foram recepcionadas ou não. Nesse ponto que você toca, é interessante observar que tem dispositivos da Constituição que até hoje não foram regulamentados. Nós temos um dispositivo que eu acho que é fantástico. O artigo 153 da Constituição, o inciso 7 dele, trata do imposto sobre grandes fortunas. Né? Até hoje, o Congresso Nacional ainda não resolveu a questão do que seria grandes fortunas. E existem outras legislações anteriores, até para eu não fazer, cada vez que troca a Constituição, fazer um novo ordenamento jurídico, eu acabo recepcionando, quer dizer, trazendo leis anteriores para aplicar, né, sobre a égide da nova Constituição. Nós aplicamos aqui o Decreto-Lei 201/67 para casos relacionados aos prefeitos, por exemplo. E sim, a perda de mandato do prefeito, né, de vereadores. Voltando à questão do impedimento, aí você tem na Lei 1079 alguns casos que podem ser enquadrados nessa questão de crime de responsabilidade? Sim, a Constituição ela definiu no artigo 85 quais seriam, né, os crimes, e aí a 1079 foi lá e especificou cada um deles. Né? Então, o que se entende, por exemplo, por atentar contra a União, né? E outros, né? Todos aqueles que estão lá no artigo 87. Então, ela foi especificando cada um desses crimes, quais seriam as condutas de cada um desses crimes. Tem lá não defender o país em caso de guerra, né? Sim, patrocinar, por exemplo,
a ruptura, né, dos estados, né? Você tem uma série de condutas que pode fazer isso, né? Até uma que eu acho que é bem interessante, que é essa questão da ruptura social e federativa do país, e que muitas vezes acontece e a gente às vezes nem percebe, que poderia até configurar um crime, essa constante guerras de classes, né, que o presidente anterior previa, né, eles contra nós, ricos contra pobres, né, o norte contra o sul, quer dizer, você sempre pegando aí uma segregação social. Sim. Quebrando, né, o federalismo. Exatamente, quer dizer, até que ponto isso não pode configurar um crime, não é verdade? De repente, se a população passar a se enfrentar na rua dividida por essas questões, eu posso ter um crime de responsabilidade. De certa forma, por outro viés, é o que existe nas ruas hoje, um divisionismo gigantesco entre vermelhos e azuis, vamos usar simbolicamente do ponto de vista, lógico, não jurídico, mas de conduta ideológica na rua. Atentar contra a lei orçamentária, neste caso, é o que está em discussão, de não poder ferir a lei orçamentária, que é um contra-cheque. As pessoas acham a lei orçamentária, aliás, uma discussão aqui que vale para a nossa aldeia nos municípios, que ela é apenas uma peça. Não, ela tem força de lei, ela tem efetividade. O orçamento ele se tornou uma peça fictícia, vamos pensar assim, né? Em muitas prefeituras, governo de estado, até mesmo no governo federal, o orçamento ele parece que é feito para não ser cumprido, né? Ou ele é feito para ser alterado durante o exercício, né? Então aí a gente percebe aí uma grande dificuldade, né, financeira em cumprir o orçamento que foi estabelecido no ano anterior, e depois, durante a execução orçamentária, eu começo a tentar fazer modificações na lei, até para justificar coisas que eu não cumpri, né? A gente acabou de ver agora o Congresso Nacional aprovando aí uma série de alterações nas metas fiscais do governo federal, que nada mais são do que ratificar os erros que foram cometidos durante esse ano, né? O José Roberto fala especificamente em questão à autorização que o Congresso acabou de emitir, sim, uma coisa inédita na história recente da República, de um rombo no orçamento, autorizar o Poder Executivo, por força do não cumprimento, não fiscalização da execução orçamentária ao longo do tempo, né? Que a gente tem audiências públicas estabelecidas pela lei fiscal a cada quadrimestre, não é por acaso, mas ou a população, um puxão de orelhas aqui necessário, não participa, ou os legisladores, aqueles que estão representando o povo, também não fazem o seu papel. Você vê que um rombo de 119 bilhões, mais ou menos. Bilhões, escala de bi. Que o fechamento das contas não bate. Então, para não se cometer outro crime de responsabilidade, então nós vamos alterar as metas para que a gente possa acomodar aquele déficit bilionário que o governo federal acumulou. Para usar uma linguagem muito simples em relação ao caso concreto da discussão sobre crime de responsabilidade, se você faz uma conta com o banco e não paga, o banco vai lá e hipoteca, você vai buscar dinheiro, gera juros, vai buscar o seu carro, se você não pagar o financiamento, a empresa toma. No caso da relação pública é parecido, o problema é que a presidente da República, independentemente da questão do mérito aqui, por exemplo, utilizou recursos do Banco do Brasil e dos outros bancos e não pagou. Sim. Não devolveu o dinheiro. Para não paralisar os programas sociais, acabou retirando dinheiro dos bancos ou forçando os bancos federais, né, a utilizar a sua receita para bancar esses programas e, vamos imaginar, entrou no cheque especial. Né? Agora está com juro e não paga. Agora você tem juro e tem que dar um jeito de saldar, né? Agora, isso, do ponto de vista da aplicação do dia a dia, vou fazer um pulo aqui, tem a discussão em andamento que mas tem uma outra regrinha jurídica entre várias consequentes aqui, que é a questão do fato pretérito. Explica para as pessoas o que significa essa discussão de caber ou não caber a discussão no novo mandato. A Constituição Federal já tradicionalmente previa isso, né, as anteriores também, estabelece no artigo 86, parágrafo 4º, que o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao mandato, né? Então aí é uma discussão gigantesca a respeito dessa questão do que seria estranho ao mandato, né? Então, estranho ao mandato, vamos imaginar. O sujeito era prefeito de uma cidade e durante aquele período ele cometeu alguma irregularidade e depois acabou se elegendo governador, vamos pensar assim, e durante o mandato de governador alguém, ou as instituições, ou o legislativo, resolver querer caçar ele por fatos que ele cometeu lá enquanto era prefeito,
Tá. Vamos imaginar. Ou ocupava algum cargo público, né, e cometeu alguma irregularidade, então perder o cargo em decorrência do ato anteriormente praticado. Desculpa, me parece que a discussão central das principais correntes da definição de fato pretérito é isto. Sim. É um novo cargo em função de um outro que não tem nenhuma relação. Sim, exatamente. É porque quando acontece a emenda da reeleição e eu possibilito os chefes de executivo a se recandidatarem por mais um mandato, me parece que o 86, parágrafo 4º, ele ficou meio desconectado com a realidade. Então, eu só poderia aplicá-lo em situações em que eu não tenho uma continuidade no mesmo cargo, né, de mandatos. Então, o presidente da República cumpriu um primeiro mandato, se candidatou e aí foi reeleito, né? É óbvio que ele está no mandato de presidente. O anterior era mandato de presidente. Então, eu não vejo como é que eu desconecto fatos anteriores do mandato anterior com o mandato atual. Né? Entrou uma outra regrinha paralela no meio do caminho que nós inventamos ou criamos o Instituto da Reeleição. Sim, E aí a compreensão é se isso emenda, continua o mandato ou estou tratando de fato separado. Exato. Quer dizer, o Instituto da Reeleição, ele aparece em alguns momentos históricos, né? Agora, essa ligação que eu devo estabelecer é uma ligação que faz parte do mandato anterior, porque senão eu concedo um salvo-conduto para o presidente no último ano, para ele fazer o que ele bem entender, se ele sabe que no ano seguinte ele pode, vamos imaginar, ocupar o cargo de presidente sem que aquilo contamine. Com um detalhe, guardadas as devidas proporções, foi exatamente o que aconteceu agora. Né? Com um detalhe aí adicional, exatamente no ano eleitoral, no caso da eleição. Estou no cargo, eu faço um monte de, o que eu quiser. De coisa errada aqui, empresto dinheiro, faço os bancos não pagar, e eu falo, cuidado, ano que vem eu vou estar aqui de novo. Exatamente. Quer dizer, é uma situação tão bizarra, né, que a presidente da República, ela passa a faixa para ela mesma, né? Então, eu não tenho como desconectar o mandato anterior do mandato atual. A discussão sobre fato pretérito não valer para o próximo mandato por causa da diplomação, que é um ato solene, físico, de passar a faixa para ela mesma, acaba criando no ambiente da reeleição, que você comentou, uma coisa muito interessante, uma espécie de induto, estamos emprestando aqui a linguagem do crime, né? Sim, para essa figura, mas e como fica a lei fiscal? O espírito da lei fiscal não é que o presidente ou o governador, o prefeito não pode fazer lambança no último ano? Você tem então a lei de responsabilidade fiscal que prevê tudo isso, mas é como se de repente hoje ninguém fala sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal no caso da presidente, né? Eu só falo assim, não, o que ela praticou no mandato anterior não se comunica com esse. Mas espera aí, a lei fiscal dizia que se de repente eu cometer algum crime fiscal no ano anterior, eu me torno inelegível. Inelegível, inclusive. Eu não consigo me eleger. Então, como é que eu posso desconectar esse fato anterior? Eu não tenho condição de fazer isso. Aqui entra o time da justiça, um subparênteses aqui para a lei fiscal. Ela diz que se você fizer a coisa errada, deixar déficit orçamentário, o caso prático aí, você pode se tornar, são matérias concretas para se tornar inelegíveis, mas a demora na análise disso acaba perfazendo o outro mandato inteiro. Você acaba criando uma espécie de impunidade pela prestação jurisdicional tardia, não é? Como vai demorar muito tempo, eu posso cumprir o mandato inteiro e só depois me tornar elegível, ou depois recorrer, e às vezes fica um processo anos, né, tramitando pela justiça. José Roberto, o rito processual que o Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, você que está acompanhando em casa, quis estabelecer um dele, o Supremo foi lá e derrubou, falou não. Cria um poder na mão do presidente da Câmara, ele pode admitir ou engavetar ou mandar para o lixo um pedido dessa natureza? Eu vi que quando o Supremo Tribunal Federal decidiu, dizendo assim, não se utilize a Lei 1079, teoricamente eu imaginava que o Cunha estava querendo dividir responsabilidades na questão do impeachment, né? Então vamos criar uma comissão, essa comissão é que vai analisar e tal. E aí quando fala assim, não, o senhor tem que decidir, é como se ele tivesse assim, estou te dando um presente, né? Quer dizer, eu poderia fazer chantagem com um grupo, agora eu posso fazer chantagem sozinho, né? Então aí quando ele assume esse papel de admitir a acusação, né, e encaminhar ela e criar a comissão, como a gente está exatamente nesse momento, criando as comissões para discutir aí a questão da acusação, transformou ele em um super presidente, né? Um super chantagista. Super chantagista também. Porque ele pode usar essa ferramenta e o fez, e está fazendo. E o fez.
E agora fica meio assim, dois mentirosos, né? Porque a gente pode ser tão ingênuo ao ponto de imaginar que a presidente não tenha, vamos imaginar, sinalizado para ele alguma espécie de benevolência com relação aí, principalmente aos membros do PT. Sim, né? sim. Não é coincidência nenhuma, no mesmo dia que o PT divulga uma nota dizendo que os seus deputados, né, vão votar a favor da continuidade do processo na comissão especial, né, lá de ética, e ele dispare o processo de impeachment do presidente. Agora, como todas essas falhas da nossa recente república, eu costumo lembrar muito isso. A gente está em fase de redemocratização, do ponto de vista histórico, jurídico e de aplicação, nós somos nenenzinho ainda, né? Nós não temos essa tradição de Constituição antiga. E aí cria um monte de falhas no meio do caminho. Eu acredito assim, que o fator histórico é importantíssimo para a gente tentar entender a situação do país, né? A gente pega, por exemplo, o exemplo americano, né? Em que você monta um país sobre uma revolução. Né? A Revolução Americana é extremamente interessante, né? Porque você verifica que eram colonos, né, ingleses, que de repente resolvem cortar qualquer laço que tem com a Inglaterra, né, com o Reino Unido, e montar o próprio país. Né? Então, eles montaram o próprio país deles, montaram o país de acordo com o que eles queriam. Né? Que é muito assim, aqui há uma contradição nisso. A gente sempre foi presenteado com algumas coisas, né? Foi emprestando coisas dos outros. Aqui. A gente nunca criou nada que é muito assim, tirando a jabuticaba, né? Que é muito nacional e tal. Você não criou coisas assim próprias do povo brasileiro. Você sempre emprestou de alguém, né? Nem o coco é daqui, aliás, fazendo a citação das frutas. Exatamente. Não é daqui. Vieram os pardais com as caravelas só, segundo a história. A questão da admissibilidade, aí ela passa, depois desta fase que nós estamos gravando aqui, o presidente da Câmara, que tem esse poder todo de dizer aceito ou vai para a gaveta, ele aceitou. Aí ele aplicou, como a gente já discutiu aqui, que o fato não era pretérito, porque tem lá 3, pelo menos, provas de 5 atos que ensejariam despesas desses rombos que a gente está discutindo orçamentários sem lei autorizativa, ou seja, sem autorização do Congresso, realizados no primeiro semestre desse ano. Isso é um dado fundamental para entender a prova naquilo que está escrito lá. Teve o cuidado, né, o Cunha teve o cuidado de afastar todos os pedidos de impeachment que se relacionavam ao mandato anterior, né? A questão do mandato anterior, que era justamente para esvaziar o discurso do artigo 86, parágrafo 4º. Sim. E pega, assim, olha, foram dadas, né, as chamadas pedaladas fiscais, né, o crime de responsabilidade, né, fiscal no ano de 2014, mas também continuaram em 2015 porque o TCU apontou. Sim. Então é com base nessa que ele fala, então agora a gente vai tratar dessa questão no mandato, em 2015, né? E aí delimita, vamos imaginar, o crime de responsabilidade dela no exercício de 2015. Por isso é que, para você que está em casa, aliás, um reforço aqui, não assista a essa entrevista com uma questão emocional política. A gente está no rito jurídico para você ajudar a entender, compreender, como nós aqui, a questão da Constituição, de suas aplicações nas responsabilidades dos poderes, para a gente aprender com isso também no dia a dia. São fatos relacionados a esse governo, isso está claro do ponto de vista de prova. Feito isso, vai para um colegiado de novo votar a admissibilidade, ele pode fazer sozinho ou botar para a gaveta, depois é para todo mundo. Ele disparando o processo, né, de admissibilidade, né, da acusação, ele deve constituir uma comissão, essa comissão que está sendo constituída agora, e que por coincidência onde teve um certo adiamento, né, por conta do PMDB, né, e da indicação dos membros dessa comissão, uma comissão aí partidária e representativa. Então eu devo pegar todos os partidos políticos que têm representação no Congresso Nacional e eles têm direito de participar dessa comissão. Essa comissão vai avaliar o crime imputado, vai receber a defesa da Presidente da República, vai ser elaborado um relatório. Ao final, esse relatório ele vai ser aprovado ou rejeitado. Mesmo assim, ou aprovado ou rejeitado, ele vai para plenário para ser discutido em plenário, né? E aí, em plenário, né, há necessidade de 2/3 dos votos pela admissibilidade da acusação, né? Isso é só na Câmara dos Deputados, por enquanto?
Por enquanto só na Câmara dos Deputados. Tá. Né? E aí, admitida essa acusação, o processo é encaminhado para o Senado e no Senado é instaurado o processo mesmo de perda de mandato. Pode parecer um dado específico, óbvio, mas são 342 votos, porque são 2/3 de 513. Exatamente, 513. Né? E aí, quando chega no Senado, há um dado interessante que é o afastamento do presidente da República. Né? Instaurado o processo no Senado, o presidente da República deve ser afastado do cargo. É a lei que determina. É a Constituição Federal, que Constituição. determina no 86, parágrafo 1º. A ideia, desculpa, do afastamento é que ele não participe, ele não tem ingerência no caso? Porque a influência do presidente da República é gigante, né? Então, ele poderia, de repente, fazer uma barganha política com aqueles deputados, né? Com os senadores, que poderia, talvez, comprometer a lisura do julgamento. Né? Então, por isso que ocorre o afastamento do presidente da República. Nesse período, quem assume é o vice-presidente. Né? Se o vice-presidente também estivesse entrado, vamos imaginar, neste processo, vamos pensar assim, de impedimento, né? Assumiria o cargo o Cunha, né? Ficaria como presidente da República durante esse período. É um afastamento de 180 dias, mas não significa dizer que o processo vá durar 180 dias. Sim. No caso do Collor, a defesa do Collor tentou empurrar ao máximo o prazo de 180 dias, porque ao final de 180 dias ele voltava. E se ele voltasse no cargo antes do julgamento, ele conseguiria, vamos imaginar, influenciar os senadores no seu julgamento. Claro. Entendeu? Tem que ser um rito de 180 dias. Tem prazo definido, então. Não, ele não dura 180 dias, é o prazo máximo de 180 dias. Mas eu quero dizer que se não o fizer, por alguma natureza, alguém conseguir embaraçar, volta para o cargo. Findou os 180 dias, ela retorna ao cargo. Porque a ideia é que o cara não fique a vida inteira sentado em cima do Sim, processo. porque senão, né, afasta temporariamente, o processo dura aí ad eterno. Então, eu retorno para o cargo. Agora, é inevitável. A questão da admissibilidade e da necessidade de afastamento do cargo remete ao caso do Eduardo Cunha e também do Renan Calheiros, presidente da Câmara e presidente do Senado. Os dois podem ficar lá no cargo. Aquela história, né, de que pau que bate em Chico, bate em Francisco, ou ao contrário, né, pau que bate em Francisco, bate em Chico, não funciona para o cargo de presidente da Câmara e nem para o Senado. Né? Eles vão ser processados na Comissão de Ética, mas não se afastam dos se cargos. Eles quiserem. Se quiserem, né, seria algo assim, né, muito, vamos pensar, benevolente da parte deles, eles poderiam se afastar, mas não se afastam. Aconteceu isso com o Renan, né, naquele caso que ele era acusado de receber dinheiro para pagamento de pensão alimentícia, né, do filho, e agora está acontecendo com o Cunha, né, quer dizer, não se afasta. Ficam se arrastando lá e, evidentemente, se valendo do cargo para realizar pressões no dia a dia. O crime de responsabilidade, segundo, desculpa, o seu colega Marcelo Labanca, ele exige dolo, exige que seja realizado algo ilícito. Isso ajuda a confundir as pessoas, com todo respeito ao Marcelo, porque a gente fica com a questão do crime aqui na figura. As pessoas já têm uma dificuldade de separar crime de questões civis na hora de discutir questões públicas. Tem sentido? Na verdade, a gente define o crime de responsabilidade com a palavra crime, mas ele é um crime atípico, né? Uma situação atípica. Sim. A gente não pode dizer que é um crime que exige uma conduta específica, com dolo, culpa, né? Na verdade... Não é peculato, não é homicídio, evidentemente. No caso do crime de responsabilidade, exatamente. No caso de crime de responsabilidade, a gente utilizou essa palavra crime até de maneira imprópria. Sim. É uma infração político-administrativa. Sim. Né? A gente poderia dizer, fosse infração de responsabilidade. Infração político-administrativa, né? E aí, a definição de que até onde vai o dolo, até onde vai o crime, é muito pequena, porque é um julgamento político. Eu não tenho como afastar a questão do julgamento político. Não é? Os julgadores que estão ali, eles não são técnicos. Sim. Podem até serem formados em direito, né? Serem membros do Ministério Público, alguns, né? Mas não é um julgamento jurídico, né? É um julgamento político. Né? Emprestando de novo a questão da letra fria da lei, no Decreto-Lei 201, infração político-administrativo por casos de omissão, negligência, então está bem mais claro. Sim. Na outra legislação. Exatamente. Né? A Constituição utilizou a palavra crime, acho que até porque ali quando trata de crime, ele trata de duas situações, de crime de responsabilidade e crime comum.
Se o presidente da República pratica crime comum, ele é julgado no STF. Se ele pratica crime de responsabilidade, ele é julgado no Senado Federal. Né? Então, eu acho que por uma visa atrativa, assim, acabou atraindo, vamos usar infração política administrativa, não, vamos usar crime de responsabilidade. E acabou utilizando crime de responsabilidade. Aí entra a figura de linguagem, por isso é que a presidente, na sua primeira fala, ajudando aqui o uso da semântica, eu não cometi crime algum. Sim. Ela usou a figura de linguagem a favor dela. Quer dizer, eu vou me defender da figura do crime, eu não sou uma criminosa. E isso tem um peso terrível na sociedade, né? Porque a gente vê entrevistas, não é? Juristas falando, olha, a presidente da República não há nada contra ela na Operação Lava Jato. Não é? Então, nós estamos confundindo situações. Né? A Operação Lava Jato é uma situação que vai contaminar, já contaminou o governo, contaminou o PT, não é? Contaminou o setor empresarial, né? Mas ela é um fato à parte a essa questão do impeachment que se refere especificamente a essas pedaladas fiscais. Né? Então, é um pouco diferente. Né? Impeachment, pedaladas fiscais. Lava Jato é outro processo que está em andamento. Agora, Sim. no âmbito, só para ajudar as pessoas, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, tem a discussão de que parte do dinheiro da campanha foi utilizado, veio de origem ilícita. Aí sim entra a discussão. É o abuso do poder econômico, né? Quer dizer, não só o abuso do poder econômico, mas também essa denúncia em que você retirou dinheiro do setor empresarial, que de alguma forma retirou dinheiro, né, das licitações, né, e dos contratos que foram feitos com a Petrobras e que abastecia a campanha eleitoral do PT. Isso, pelos elementos que estão sendo colocados com elementos probatórios fartos, né? Sim, é quase que inevitável dizer que isso efetivamente não aconteceu. Sim. Né? Aí a gente tem até aquela outra situação. Mas da mesma forma que deu dinheiro para o PT, deu dinheiro para o PSDB também. Deu, porque o empresário ele não faz muita distinção para quem ele vai dar dinheiro nesse momento. Ele vai dar dinheiro para, olha, qual é o que está mais em vantagem. Então eu vou dar dinheiro aqui e vou dar dinheiro ali também. Porque se esse aqui ganhar, eu dei dinheiro para ele. Se esse aqui ganhar, também dei dinheiro para ele. Agora, do ponto de vista de rito, de prazos, a lei eleitoral ela trata com uma questão difícil de lidar. Os prazos são muito curtinhos, tem 90 dias ali para você levantar um fato desse. Eu vou imaginar um cenário absurdo aqui. O Tribunal Superior Eleitoral configura abuso econômico, está lá provado que parte dos recursos vieram de fundo ilícito, assim como também em relação ao vice. Aí o vice, que é o Aécio, numa situação imaginária aqui, assume. Ele também recebeu dinheiro de campanha relacionado a essa origem. A discussão aí, nesse caso do TSE, passa por uma convocação de novas eleições. Né? Se efetivamente for, vamos imaginar, cassada a chapa da presidente da República, nós tivemos um caso no Maranhão que foi bem interessante, né? Onde se cassou a chapa e assumiu o segundo colocado. Né, o segundo colocado nas eleições. Né? Mas eu entendo que nesse caso aí, se houver realmente a cassação, o correto seria um novo processo eleitoral, porque eu contamino todo o processo eleitoral anterior. Eu não tenho como ir lá e invalidar os votos daquela legenda, né, daquele partido, daquela coligação, e aí ficar com um candidato único que seria o Aécio. Né? Então, eu acho que a situação deveria ser uma nova eleição. Coloquei essa questão separada do TSE, não é para embaraçar você que está em casa, não. Para você entender os dois processamentos e aqui voltar para o nosso bate-papo da questão do impedimento, que é em relação à figura do vice. Para quem está vendo aí o Michel Temer, vice-presidente da República, como quem esteja na espreita esperando, é que do ponto de vista eleitoral, ele já viu que tem muito pequena chance de que ele não vá junto na enxurrada. Naquele mosteiro as feiras não são muito confiáveis, na verdade. Não Agora, do ponto de vista do impedimento, só atinge a presidente. Sim. Como a questão envolveu o chefe do executivo, não as atribuições do vice, né? Então só ela acabou sendo acusada nesse caso aí do impeachment. Há uma questão interessante em que as pessoas acham que se a Dilma for cassada, né, nós teremos novas eleições, né, imediatamente. Não é isso que acontece. Não. As eleições elas só ocorrem se houver a vacância dos dois cargos, tanto do presidente quanto do vice. Se houver a vacância do cargo de presidente, quem assume é o vice, né?
E aí, só eventualmente, se ficar vago o cargo de vice, é que eu tenho convocação de novas eleições. E aí as novas eleições, elas acontecem de duas maneiras. Se eu estiver nos 2 primeiros anos de mandato, a eleição é convocada em 90 dias, e de forma direta, quer dizer, nós vamos novamente passar por uma campanha eleitoral, vamos se inscrever novos candidatos, vai haver uma eleição nova. Né? Agora, se isso acontecer, se a vacância do segundo cargo, que é o cargo de vice que ocupou o cargo de presidente, acontecer nos 2 últimos anos de mandato, a eleição é indireta e é no Congresso Nacional. Né, em 30 dias. Então, aí qualquer deputado ou senador, desde que satisfeitos os requisitos, né, mais de 35 anos e tal, pode ser eleito presidente da República. Aí é o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros que vão comandar o processo. Aí sim, aí quem vai comandar seria o Renan Calheiros, né, porque é o presidente do Congresso, né, e aí a gente teria a candidatura de qualquer um dos membros, desde que satisfaça os requisitos lá de idade, né, no caso que é o principal, que é para presidente da República são 35 anos. Para fechar o nosso raciocínio, com um monte de informação que a gente repassou para as pessoas, neste momento constituída a comissão de deputados que vai analisar os elementos da denúncia de impedimento da presidente que está em andamento, vai desembocar agora ou no começo do ano em uma votação onde são necessários 342 votos. A presidente da República agora vai ter 10 sessões, né, ordinárias para apresentar a sua defesa, né, a partir do momento que se constituir essa comissão, né, hoje já houve um atraso de ontem para hoje, né, provavelmente essa comissão se constitua hoje, né, por conta da carta que o Michel Temer enviou ontem para o presidente da República, né, em que praticamente deu sinal verde para os membros do PT, do PMDB, para que eles possam, né, se articular de forma diferenciada, não ficar alinhado ao governo. Então, constituída essa comissão então notifica a presidente da República, ela tem 10 sessões para apresentar a sua defesa. Eu entendo que o governo está muito preocupado com a questão, porque para ele a ideia de fazer isso agora, no momento de final de ano, é a desarticulação total da rua. Né? Quer dizer, você tendo festas de Natal, de Ano Novo, né? E o Congresso trabalhando nesse período, eu consigo desarticular o sentimento popular. Exatamente, né? Quer dizer, as pessoas estão mais preocupadas com o Natal, com o Ano Novo, com o que vão comer no Natal, o que vão comer no Ano Novo. Ou com o IPVA que vai pagar. Ou com o IPVA que vai pagar, e aí você acaba desarticulando um pouco a movimentação popular, que quer queira, quer não, tem um peso fundamental aí nesse momento, né? José Roberto Anselmo, muito obrigado por você ter vindo conosco aqui, como eu disse no início, muito mais como professor da Faculdade de Direito, mas ajudando nós e o leigo comum a se familiarizar com essas questões. São questões tristes para a nação que está parada, mas que são necessárias para o entendimento da nossa cidadania. Eu que agradeço, né? Sempre um prazer muito grande vir aqui na TV Câmara. Acho que é um momento importante, as pessoas devem estar buscando informações a respeito do assunto, porque quer queira, quer não, todo mundo de uma certa forma é afetado, né? Só para você ter uma ideia, só com o anúncio da abertura do processo de impeachment contra a presidente, né, da admissão lá pelo Cunha, as bolsas de valores já, né, voltaram a um nível, né, desejado de investimentos, e nós tivemos também aí a baixa do dólar. Quer dizer, então afeta diretamente a economia e afeta o bolso de todo mundo, a vida de todo mundo. Então eu imagino que todo cidadão brasileiro deve estar preocupado com essa questão. E o país parado, enquanto isso, Exatamente. tentando resolver as suas questões. Impeachment, então, sinônimo de impedimento na linguagem do dia a dia e se refere na discussão nacional sobre as pedaladas fiscais, as despesas que a Presidência da República realizou sem lei autorizativa, sem autorização de lei orçamentária pelo Congresso Nacional. Até o nosso próximo encontro.